que você está falando, que eu acho que é sempre bom lembrar, e a gente, no nosso Instagram, a gente já falou sobre isso também, é sobre a avaliação pré-anestésica, né? A Exato. avaliação pré-anestésica é uma ferramenta extremamente importante, né? E que muitas das vezes o próprio paciente ele não dá valor para esse momento, né? Pô, esse médico está me perguntando de novo se eu tenho alergia, esse médico está me perguntando de novo se eu estou em jejum. Então, assim, são perguntas pertinentes e que não há uma outra maneira de a gente conduzir uma anestesia segura sem isso, né? Então, acho que é exatamente isso que você falou. Eu vejo que a avaliação pré-anestésica é uma oportunidade que a gente dá para o paciente e para a equipe cirúrgica de ter o paciente na melhor condição clínica. Perfeito. Eu acho que é realmente, algumas vezes ela é meio subestimada, mas eu acho que se Exatamente. fizer de uma forma correta, e se a gente tiver o tempo para compensar clinicamente o paciente, os desfechos são outros, a segurança é outra. Eu acho que a gente tem que investir bastante Eu acho que o nisso. perigo, né, que a população, eu acho que está muito mais atrelado às comorbidades dos pacientes, né? Hoje a gente tem medicamentos muito seguros para anestesia, então fazer essa avaliação e a gente ali diagnosticar comorbidades, porte cirúrgico, né? Lógico, uma cirurgia menor, uma cirurgia maior, tem muito mais a ver com o perigo do que da anestesia geral em si, né? Hoje a anestesia geral é uma das anestesias mais seguras que a gente tem. Então, a gente tem um paciente tanto de monitorização, as coisas evoluíram demais, né, nos últimos anos. Sim. Então, fazendo uma avaliação pré-operatória legal, a chance de acontecer alguma Com coisa certeza. é mínima, né? E eu acho que uma outra coisa que chama muita atenção nessa pergunta, e eu mesmo já fui muito questionado sobre isso, muito paciente que passa pelo procedimento, ele não sabe que ele foi entubado. Ele não sabe a respeito da intubação, né? Então, nossa, mas eu fui entubado? Não, eu não fui, não. Ele foi, você não tem a lembrança, mas foi. Então, eu conversei com uma paciente, né, que fez uma rinoplastia. Ela falou, não, eu não fui entubado, porque eu acordei e já estava na recuperação. Não, você foi, é que você não tem a lembrança, ainda bem, né, que acontece dessa forma. Então, E a pessoa, se são... você fala que vai ser entubada, ela tem aquela impressão de Exato, UTI, né? exato. De coisa que, não, imagina, intubação. Então, assim, E é legal falar pra galera que assim, a intubação é segura. A intubação é para sua segurança, né? Isso. A intubação é uma garantia da via aérea. A intubação é uma garantia de que se você tiver um vômito ou algum refluxo, né, esse conteúdo não vá para o pulmão. Então, é uma medida protetiva, inclusive, né? É importante tirar essa mística, né? Uma coisa que eu gosto de falar é que os locais cerebrais onde se controla o sono, eles são muito mais superiores. Então, quando a gente faz o paciente dormir, induz a anestesia nele, todas as outras funções fisiológicas já estão abolidas. Então, um jeito da gente proteger o paciente é isso. Eu até brinco e falo que 99% dos pacientes com anestesia geral esquecem de respirar. Como é que a gente vai fazer esse paciente respirar? Fazendo a intubação, acoplando o paciente no aparelho de anestesia, que hoje em dia ele é tão sensível que percebe tudo e avisa pra gente tudo. Exato. E a gente garante que o paciente entre e saia bem com segurança. O que eu falo sempre para os pacientes antes de anestesiar, eu falo, você tem o direito de ter medo hoje, né? Quem não pode ter medo é o anestesista e o cirurgião, mas o paciente, lógico. Eu, como paciente, já tive medo, né? Exatamente, exatamente. Tem uma outra perguntinha que eu acho que é bem interessante aqui. É possível acordar durante a anestesia, Jana? Essa pergunta é muito interessante mesmo, porque no ambulatório pré-anestésico a gente pega muitos pacientes, por exemplo, que tomaram hack anestesia. E aí você pergunta se teve alguma complicação, alguma intercorrência durante a anestesia, ele fala, eu acordei. E ele acha muitas vezes que isso é um erro, né? E numa hack anestesia, na verdade, a gente está sedado. Então, você pode acordar durante o procedimento, num estímulo sonoro, um barulho a mais na sala. Então, você pode acordar e voltar a dormir. Diferente da anestesia geral, quando você está entubado, aí realmente não dá para ficar acordado, né? Mas alguns tipos de anestesia, por exemplo, você bloqueia o braço e faz uma sedação, tudo que envolve uma sedação, você pode acordar no intraoperatório e não é um erro. Né? Perfeito. 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 Isso é uma dúvida
né, que eles levam muito no consultório e acham que isso, olha, foi errado, não pegou anestesia, né? E a gente teve aquele filme, né? Esse filme todo mundo Wake, fala, né? Wake. Que o cara acorda durante uma cirurgia cardíaca, Sente dor, né? não Sente consegue dor. falar. Realmente, assim, algumas coisas que eu observei naquilo tem algum sentido. Mas você dizer que aquilo é extremamente comum não é verdade, né? Não. Até porque hoje a gente dispõe de equipamentos como o BIS, por Monitorização. exemplo, uma monitorização cerebral que, nossa, eu acredito que o anestesista que está ali controlando, vendo o BIS, né, administrando as drogas ou numa anestesia venosa total que seja, inalatória, ele vai ter a percepção se o paciente está superficializando e não vai permitir com que isso aconteça, né? Então, eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza de que hoje, né, um paciente bem assistido por um colega anestesista, dificilmente ele vai despertar de uma anestesia geral, né? Bruno? Sim, sim, é algo extremamente raro, pouco de acontecer. Provavelmente durante a nossa vida de anestesiologista isso não vai acontecer. A prevalência é extremamente baixa. E ainda tem essas questões assim, no final da cirurgia o paciente está despertando, e aí ele não sabe se está sonhando, se está acordado, se está dormindo, e é aquele momento onde está fazendo curativo, alguma coisa assim, e ele correlaciona isso com a acordar. cirurgia. Pois é. Ou às vezes o início da anestesia também, que ele já acredita que está sendo operado ou sendo submetido ao procedimento. Então, assim, é algo que é extremamente difícil de estudar e de comprovar.